Olá, amigos da leitura, boa noite. Hoje o Clube da Leitura se reúne para conversar sobre Frida Kahlo e as Cores da Vida, de Caroline Bernard. Boa noite a todos. Eu vejo ali, tem até uma leitora ali, a Gilciane, que está com um fundo todo colorido, estilo Frida Kahlo, bem legal. Boa noite. Eu acho que é da apresentação Boa da noite. Van Gogh. Isso, eu já ia falar, é isso mesmo. É do Van Gogh? Bacana, Isso. gosto do colorido, né? Tanto no grupo do WhatsApp teve até uma chargezinha da cabeça dos dois, né? Do Van Gogh e a Frida conversando num banco de praça, e como estava aquela conversa figurativa, né? As cores do céu do Van Gogh e as cores toda florida da Frida Kahlo, né? Ficou bem legal. Por garantia da Lei 3.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça Hemeron, nesse dia 6 de março de 2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, publicações, divulgações, nos portais midiáticos, redes sociais, repositório institucional do Hemeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é garantida, gratuita e por prazo indeterminado. Hoje, já vou colocar aqui, depois eu repito, porque à medida que for entrando gente, hoje a nossa lista de frequência está funcionando, tá? Já testei aqui, ela funcionou, mas depois eu volto a acrescentar. O livro de hoje, Frida Kahlo e as Cores da Vida, né, de Caroline Bernard, é uma sugestão do Cleger Albuquerque. Boa noite, Cleger, tudo bem? Boa noite, Hernandes. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Destaco também, quanto ao Cleger, que ele se transferiu da comarca de Vilhena, trabalhava no Juizado Especial e Fazenda Pública, né, como assessor, e agora foi para Porto Velho, tá, na Corregedoria Geral de Justiça, mexendo com o extrajudicial lá em Porto Velho, que é a área de especialização do Cleger, né, Cleger? Exato. Parabéns por ter alcançado aí, era um propósito seu, né? Parabéns, e a gente torce pelo seu sucesso e que você se realize aí. Obrigado, Hernandes. Aquarela, toquinho. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com lápis em torno da mão, eu me dou uma luva, e se faço chover, com 2 riscos eu tenho guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte, sul. Vou com ela viajando por Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer, eu desenho um navio, de partida com os amigos, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Um giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. O menino caminha e caminhando chega num muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está.
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade e nem tem hora de chegar. Se pedir licença, muda a nossa vida. Sem pedir licença, muda a nossa vida. E depois convida a rir ou a chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe. Bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Gira um simples compasso e no círculo eu faço o mundo que descolorirá. A poesia de Toquinho e Vinícius de Moraes, Guido Moura e Fabrício de André, ela cai bem a esse texto que foi conhecido por nós nesse mês, porque a vida de Frida Kahlo é uma vida de coloridos e de dores, um monte de vida, um monte de cores e um monte de descolorir e partir, né? E esse é um livro de Carolina Bernard, que é o pseudônimo de Tânia Chile. Depois de estudar alemão e ciências políticas em Hamburgo e Paris e concluir o mestrado, Tânia Chile trabalhou por muitos anos como editora. E após inúmeras contribuições para antologias durante os anos de 1990, o seu romance de estreia Dir Spoor des Medaillons foi publicado em 2002. Nos anos seguintes, ela publicou outros volumes como A Herança de Elsa, Um Amor na Provença e O Livro das Amigas. Em 2013, o título Urra Hendrik 50 foi lançado em conjunto com Catherine Traoré e Stephanie Waver. Sob pseudônimo de Greta Hansen, ela publicou os romances históricos Between Us the Ocean. Em 2011, em Church of the You. Em 2012, I Love em Normandia. Em 2013, Piper Verlang em Munique. Resolveu adotar o pseudônimo de Caroline Bernard para escrever histórias sobre mulheres fortes. E seu pontapé inicial nesse novo projeto é justamente sobre a pintora Frida Kahlo, onde ela retrata a vida da artista mesclando com ficção. Hoje, Tânia Chile trabalha na editora como editora, freelance, jornalista e autora, e ela tem 2 filhos e mora com a família em Glukstad, na Dinamarca. É uma pequena cidade em Schleswig, Holstein, na Dinamarca, localizado à beira do Baixo Elba. É a segunda maior cidade da região dela, que faz parte da região metropolitana de Hamburgo. Quanto à obra, o Clíger vai colaborar com a apresentação da obra. Por favor, Clíger, boa noite. Boa noite novamente, pessoal. Bom, com certeza todo mundo aqui conhece o rosto de Frida Kahlo, né, estampado em diversas coisas. É um rosto bem característico. Mas quem foi Frida? Como o Hernandes já colocou, a autora se propôs a investigar a vida de Frida, né, e escrever um romance baseado na vida dela, no legado que ela deixou. Frida não foi apenas uma pintora, foi uma amante fervorosa, uma mentora, uma professora, mas posteriormente foi considerada, né, um ícone fashion, com suas roupas diferentonas, seus vestidos, um ícone também feminista, uma verdadeira revolucionária, né?
E se aprofundar na mente de uma mulher tão emblemática como a Frida, e que viveu tanto em tão pouco tempo, foi o que propôs a autora ao escrever Frida Kahlo e as Cores da Vida. Ela pesquisou profundamente a vida da Frida para escrever uma Frida personagem, né, com todas as nuances, o pensamento da Frida, e imaginar como a Frida viveu as coisas que se sabe que viveu a Frida da vida real. Então a história se passa ali nos anos 20, no México, né, onde vivia a Frida, que tinha o sonho de ser médica, mas infelizmente foi acometida por um acidente terrível que prejudicou fortemente, gravemente seu corpo, mais precisamente a sua coluna e a sua perna. Então ela tinha muitas dores, problemas de mobilidade, e isso irreversível, assim. Durante a sua recuperação, ela retomou um hábito de pintura e a partir daí se consolidou como a artista que conhecemos. Onde muitas pessoas viam dor, a Frida viu cor e se tornou essa artista. Onde muitas pessoas viam um relacionamento conturbado, ela encontrou o grande amor da sua vida no seu relacionamento com o também pintor Diego Rivera. Então o livro traz essa fase da vida da Frida após o acidente e o seu grande romance, o seu grande amor, dessa forma ficcionalizada e romantizada que a autora se propôs a fazer, mas também fortemente baseada no legado da Frida, que passou por inúmeros desgastes e inúmeras situações terríveis, né, por assim dizer, e pintava ali seus retratos representando cada um desses momentos. E o livro traz bem essa trajetória da Frida da forma de um romance. Ok, obrigado, Klinger, pela contribuição. Eu acho que... Oi? Não só disse por nada. A sua descrição sobre o livro retrata bem o que é Frida, né? E muito do que a gente interpreta dela também, né? Eu acho bacana como você colocou na questão de que o olhar dela, né? Onde via a dor, ela via a possibilidade de fazer arte, né? Onde viu eu não lembro a palavra que você utilizou para poder definir o Diego, ela viu o amor, né? Eu acho que a Carolina foi muito feliz, né? Na composição dela, da personagem no livro, porque o livro acaba construindo uma personagem. Eu acho que o livro ficou, como eu diria, ela é uma personagem forte, né? Continua sendo essa personagem forte, ela continua sendo nessa história, né? Porque nós temos que pegar que é um romance histórico, né? Nesse caso, quando nós tivemos aqui o Erlon Fernandes falando sobre a composição do romance dele, e ele falou para nós sobre a questão da liberdade do autor quando você faz um romance histórico, né? Então ele tem a liberdade de entrar no pensamento, de entrar de retratar o pensamento, retratar coisas da intimidade que o biógrafo não teria, né? Porque o biógrafo, para ele, aquela fonte tem que estar comprovada para ele colocar daquela maneira. Aqui ela consegue fazer isso, né? Muitas vezes construindo esse personagem doce, porque ela acaba fazendo um personagem doce, mas de uma força e de um poder para romper com convenções. Ela faz isso com uma leveza muito grande, né? Ela vai inserindo, vai construindo esse personagem de uma maneira que ela vai rompendo
você tem que pensar que isso está acontecendo em 1930, né? É muito tempo, quase 100 anos atrás. Os costumes eram muito diferentes. E depois você vê, ela, por exemplo, ela descreve ali como ela faz aquela foto em que ela está com o dorso nu. Daí, até a Márcia comentou no grupo hoje, né, que a gente... É um livro que a gente corre atrás das imagens o tempo todo, né? Porque ela falou daquele dorso nu, eu já corri atrás da foto do dono da galeria lá, que o rapaz, o curador da galeria lá tinha feito sobre ela. Você, inevitavelmente, você vai atrás dessa imagem porque você quer saber como é que foi essa... E ela faz isso como eu estava dizendo, com uma leveza que você não percebe que você está falando de 100 anos atrás, você está falando do momento da história em que aquilo era um escândalo, que aquilo era um julgamento terrível sobre ela, né? Uma carga, um peso muito grande sobre ela, por ela atacar o que eles cultuam de moral, né? De uma maneira assim, fazendo uma foto comum, está na intimidade com o fotógrafo, na verdade, né, ele falou, você me deve, né, não foi o Nick, foi o da galeria. O do Nick ainda faz umas fotos mais bonitas ainda, que são as coloridas, né? São fotos maravilhosas que ele tira. E ela, na hora que ela está na frente desse curador, que ele vai fotografando ela vai conversando com ele e vai tirando as fitas, né? E à medida que ela vai tirando as fitas, ela vai soltando todas as vestes ali, só não tira a parte inferior porque ela disfarça nas fotos o problema na perna, né? Mas é o que eu estava falando sobre em ver beleza, em ver nesse sentido, em ver, enxergar o amor e tudo, sobre como esse personagem foi construída dessa maneira, né? E que você vê ela rompendo com essas coisas de uma maneira leve, de uma maneira que você não percebe que aquilo é agressivo demais para aquela época, né? Para aquele momento, aquilo era uma forma gritante. Mas eu só falei tudo isso só mesmo, só queria fazer uma intervenção em cima do seu comentário sobre a apresentação dela, em que você fala sobre como ela vê as coisas. E nesse enxergar, como você enxergou ali, eu devolveria a palavra a você, Klinger, para você falar da sua experiência em estar na exposição que você presenciou, né? A exposição dela, e nessa exposição tinha vários dos objetos que são narrados no livro, né? Se você pudesse dar uma pitada para nós de como foi essa experiência. Bom, eu tenho duas coisas legais que são extra desse livro. Primeiro que a edição que eu tenho é essa aqui da Tag Livros, que vem numa caixinha, e ele tem também um folheto que tem as imagens, né? Então ele tem algumas pinturas para a gente já consultar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Aí a gente vai lendo e vai acompanhando, né? Bem legal. Mas a exposição que eu foi em São Paulo. Ela tinha, na verdade, réplicas dos itens que são conhecidos da Frida. Então, tinha réplicas dos seus vestidos mais conhecidos, né? E os vestidos estavam, assim, expostos nos manequins. Era uma coisa muito bonita de se ver, assim, no tamanho real, né? Diferente do que você pesquisar uma foto e ver uma foto. Aí tinha também a réplica do altar que os mexicanos fazem para os mortos, né? Que é aquela foto que eu mandei para vocês no grupo, com frutas, fotos dela, aquelas coisas todas. E tinha também algumas salas com projeções das pinturas. Então, eles pegaram as pinturas dela, fizeram um trabalho digital para ter um certo movimento. Então, nessa pintura que ela está com o colete, né, às vezes a pintura tinha um certo movimento assim, era projetado na parede.
Eu posso ver se eu encontro algum vídeo depois para mandar no grupo, compartilhar com vocês. Mas é uma experiência muito legal de você estar próximo daquela figura famosa que você conhece, né? Para mim foi bem legal integrar a experiência que eu tive com esse livro, com a exposição, com o que eu já sabia sobre a Frida, pessoa da vida real, né? Figura histórica. Então é bem legal desse aspecto. Obrigado por compartilhar com nós aí da sua experiência, da emoção, né? A gente tem tão pouca oportunidade de fazer isso, né? Eu estava esses dias, o ano passado, até compartilhei aqui numa reunião nossa, que eu estava lá no Centro Histórico, e lá tem algumas exposições, né? Tem a permanente e tem algumas que são que é sazonal, né? Que é montada lá, igual o Erlon, que teve aqui, fez uma exposição de máquina de escrever. Quando eu fui lá, tinha uma exposição de fotografias da história de Rondônia, desde a época do território ainda, muita coisa assim, histórica, bem legal. E nós temos pouca oportunidade de fazer isso, às vezes temos oportunidade por estarmos num lugar maior e acabamos não fazendo, né? Seja por causa de adequar a agenda antecipadamente, daí você chega lá, não tem como. Mas o fato é, tipo, você teve numa exposição aqui em São Paulo, agora imagina ir lá na casa, né? Visitar o ateliê dela lá esqueci como é que ela chama, repete várias vezes o nome da casa dela, né? Ir lá visitar e ver presencialmente aquelas coisas, tanto na Casa Azul quanto na outra, né? A emoção que não é isso, né? Outro dia eu até estava comentando aqui de uma leitura que eu fiz, não era por causa da leitura, eu estava comentando por causa de um personagem, eu não sei se foi por causa da Frida, e eu falei do relacionamento dela com Trotsky, né? Esse livro deixa claro isso, mas ele não dá tanto enfoque, né? Igual quando você lê a biografia do Trotsky, isso fica mais evidente, porque o Trotsky vai morrer ali perto deles, né? Próximo deles ali. Ela até no livro aqui, ela vai na rua, né? Na hora ela sai à rua para ela ver todo aquele movimento, ver a polícia passando, e ela vai na rua para poder ver o que está acontecendo, o policial não deixa ela chegar, né? Mas eu tinha até compartilhado dessa leitura aqui. Aqui não aprofunda. Mas quando eu falo da rebeldia da Frida, gente, quem for se inscrever para falar, pode já ir pedindo a palavra, tá? Eu vou continuando aqui até que apareça alguém para falar. A preferência é de vocês. Eu volto a repetir que a frequência está funcionando para quem é do TJ, né? Tem várias pessoas aqui que não são, que são ou terceirizados ou que são externas, né? Que já foram colaboradores nossos que também participam das nossas reuniões, então esses não precisam, não tem como fazer, né? Mas os servidores é só pôr o CPF lá e colocar o registrar, que daí já fica a frequência registrada. Mas para o final eu volto a colocar novamente o link. Mas eu comecei a falar sobre a rebeldia e fui falar da frequência. Essa rebeldia da Frida, por mais que fosse algo nato dela, né, como a gente vê a menina que tinha o problema na perna e ela saía correndo de bicicleta e queria ganhar sempre na corrida, o movimento para ela fala claramente isso no livro, que o movimento era importante para ela, né? Então, por mais que ela tivesse naturalmente essa rebeldia internalizada e própria do ser dela, uma coisa importante é estabelecer que, e claro que obviamente eu não estou colocando isso como verdade, estou colocando como pensamento meu e parte do meu olhar sobre esse olhar da Carolina sobre Frida, né? Não acontece de forma, não é uma rebeldia gratuita, né? Ela tem tanto um propósito na luta contra as dores dela, na luta em que ela
combate todo dia contra as suas dores, porque ela nunca deixava de doer, né? Ela se adaptou às dores em alguns momentos da vida dela, mas em momento algum ela deixa de estar sentindo dor. E são muitas, né? O livro fala só dela ter perdido dedos, né? Os dedos do pé. Mas, na verdade, ela perdeu a perna também, ela perde muito mais. Ela tem, são dezenas de cirurgias que foi feita na coluna dela. Então, as costas dela eram cheias de cicatrizes das várias cirurgias, né? E assim são muitas outras coisas. Mas, voltando a essa questão da rebeldia, uma coisa que para mim fica claro é que essa rebeldia ela não trata de uma rebeldia gratuita. Eu acho que ali no começo do livro, quando ela diz parte da reflexão dela, e ali ela faz como um destaque de um pensamento dela, né? Porque o livro ele é construído com tem muitas falas, tem muitos pensamentos em que são citações, são fragmentos de cartas, fragmentos de memórias, e daí de cadernos dela. Então, e ela escrevia em tudo, né? Porque ela escrevia em margem de revista. Tem uma hora lá que ela quer fazer o quadro do assassino lá da rua dela, e que ela viu no jornal, ela faz nas margens da revista, né? Então, o esboço do que ela queria. Então, ela escrevia em qualquer lugar para não perder a ideia, porque a ideia dela, ela perdia a ideia. Então, a construção desse texto usa muito, apesar de ser um romance, ele se utiliza muito não só dos fatos reais, mas do pensamento dela, porque isso são extraídos de cartas, extraídos de notas dela. E uma desses fragmentos ela diz assim... Diários também, né? Diários também, exatamente. Então, o romance histórico vai ter coisas que vai pegar com mais leveza, ou que o autor vai ter uma liberdade para descrever aquilo e colocar na intenção do personagem algumas coisas, mas não deixa de ter, no fundo histórico, a realidade, né? A personagem realmente passou por aquela... tem um momento lá no pós-fácil em que a Caroline até fala que algumas coisas ela teve que adequar temporal, ela teve que fazer uma adequação temporal para poder contemplar mais de um fato, né? Mas que os fatos tinham eram reais, mas que teve que fazer uma adequação temporal. Daí ela teve a liberdade de fazer, porque ela estava fazendo um romance, né? Mas voltando ao que eu estava falando sobre essa questão da rebeldia, e que eu falo que ela não é gratuita, logo no começo ela diz assim, abro aspas, a mulher que quer viver do jeito que lhe convém e a mulher que carrega a carga da tradição e da história. Fecho aspas. Ela coloca isso logo lá no começo, quando ela está diante das duas Fridas, né? É muito importante a existência dessas duas Fridas para toda a compreensão sobre a Frida Kahlo. E eu digo da rebeldia não ser gratuita porque, ao escrever dessa maneira aqui, escrever sobre essas duas mulheres, a mulher da convenção, a mulher que convém e a mulher da convenção social, daí eu estou dizendo, e obviamente por convenção social aí você vai ter que respeitar o tempo, você vai ter que respeitar esse povo geograficamente, né? A cultura desse povo, tudo. Ela, ao dizer isso, ela estabelece ali uma formação de um conhecimento sobre o existencialismo e principalmente sobre o que foi a filosofia do Sartre e de Simone de Beauvoir, né? Porque é uma mulher falando como a filósofa Simone, né? Sobre essa questão lá no Segundo Sexo, no Segundo Sexo a Simone vai estabelecer exatamente isso. Essa mulher que se constrói, essa mulher que se faz mulher,
ao longo do seu viver, do seu vivenciar. E que tem tudo a ver com a frase mais importante do existencialismo de Sartre, né? Que é quando Sartre diz que a existência precede a essência. O homem primeiro existe, depois o homem se define. O homem existe e é livre para construir-se por meio das suas escolhas. Ou seja, o homem está em formação o tempo todo. Ele nunca ele nunca ele sempre está em construção, né? Isso, quando essas reflexões surgem, ela rompe, né, claro que o existencialismo não surge com Sartre, isso surge 100 anos antes, ele vai surgir lá no início do século XVIII, né, com Kierkegaard, né, mas quando o Sartre vem com essa definição sobre a formação do homem, ele acaba rompendo com o que era pregado desde Platão, né, que primeiro vinha a essência. O homem, o pensamento humano acreditava que primeiro era a essência, vamos colocar como exemplo, seja numa aptidão para o ofício que a pessoa vai desempenhar na vida, seja questão de gênero, por exemplo. Eu nasci do gênero masculino, então sou homem. Isso está na minha essência. Quando a Simone e o Sartre, especialmente, vêm trazer essa definição, o que ele diz é, não, você nasceu do gênero masculino, mas não necessariamente você é uma pessoa que se identifica sexualmente com o indivíduo do sexo feminino, você pode se identificar com... Então, aí é um exemplo de como a essência não nasce com a existência, né? Isso vai se ter vários outros exemplos. Né? Para definir melhor, porque daí, de repente, as pessoas vão pensar assim, mas espera aí, uma pessoa nasce essencialmente identificando com o mesmo sexo ou não, né? Mas, culturalmente, isso também acontece. Quando se a gente pegar o período, por exemplo, dos Espartas lá de Leônidas, quando ele, na cultura grega, a iniciação sexual se dava por um semelhante, por um igual. Então, isso era não só culturalmente aceito, isso era valorizado, principalmente muito valorizado. Então, se a sociedade hoje, que vê na Simone de Beauvoir uma aberração por causa do que ela fala e por causa das coisas que ela escreveu, essas pessoas deixaram de perceber que os gregos tinham um comportamento bem diferente do que é agora e é o berço da cultura universal, né? E só coloco como exemplo da questão de gênero, a questão dos espartanos, né? Guerreiros vigorosos e tal, e tinha toda uma iniciação com um igual que para os gregos era considerado o sexo entre iguais era considerado louvável, maior, né? Maior em grandiosidade, porque eles não consideravam a mulher como um ser semelhante. Eu coloco essas definições para centralizar a questão da rebeldia da Frida nesse sentido, de que ela faz isso com base nesse pensamento, com base nessa cultura filosófica, e que esse construir dela, nesse romance, a gente vai vendo como isso se dá, de uma maneira maravilhosa. Por quê? Você vai ver aquela menina que vai para frente da igreja e que fica, os vendedores ali já até conhecem ela, né? Para poder vender os santinhos, para poder
para vender aquelas placas que eles chamam de votitas, né? Votitas, esqueci como é que é o nome que fala, mas é uma palavra derivada de volta, né? Ela vai ali para frente e ela começa a comprar aquelas placas, né? Votivas, esse é o nome. Ela começa a comprar aquelas placas, as votivas, começa a comprar as miniaturas lá de santos, ela ainda que naquele mesmo momento ela tinha tido na igreja com a mãe dela aquela experiência, praticamente uma epifania, né? Quando ela entra na igreja e que ela está junto com a mãe dela e que ela se descobre ateia, né? Naquele momento, depois ela sai e compra um monte de santos, compra um monte de coisa, porque para a formação da Frida mexicana, da Frida que amava o seu país e que internalizada nela, ela dizia: eu tenho sangue índio porque meu avô era índio e porque minha ama de leite era índia, né? Então eu tenho sangue índio. E daí ela valorizar tanto aquela cultura, independente da sua fé. Independente da sua fé, ela trazia todo aquele simbolismo religioso para a sua obra, para sua não está presente em tudo, mas está presente na obra dela e na sua forma de trajar também, né? Então, essa Frida tem um momento do livro em que ela fala assim que ela está pintando um quadro, se não me engano, é o do Hospital Ford, né? Que daí ela tem vários órgãos tirados assim do corpo dela e ela define aquele quadro como o duelo entre a Frida mexicana e a Frida influenciada pelos Estados Unidos, né, pela cultura do cinema americano, aquela coisa toda. E daí ali ela coloca aquelas duas Fridas, e não por acaso ela está dentro do hospital, que leva o nome do dono da fábrica, que eles estavam lá trabalhando para ele, porque o Diego estava fazendo um mural para o Henry Ford. Então, esse duelo, porque quando ela brigava com o Diego, ela jogava assim para ele: o comunista que está vivendo do dinheiro do capital, né? E daí eles tinham essas provocações. E daí você vai ver na definição que ela traz para esse quadro, que ali tinha a existência dessas duas Fridas, aquela Frida com essa influência norte-americana e a Frida com a influência das suas origens mexicanas. E naquele início lá que ela usa essa frase sobre a convenção, as convenções e a tradição, ela já está diante de outro quadro, que é o quadro em que a Frida está trocando sangue com a outra Frida, né? A Frida europeia e a Frida mexicana, a de blusa branca e a de blusa verde, né? Essas duas Fridas ali trocando sangue, trocando o coração e tudo, porque elas se confundiam. Na verdade, ela construiu uma Frida que tinha essas duas facetas, né? Aquela essa palavra eu não consigo falar, europeizada, né? E essa Frida das suas origens nativas ali dos índios americanos, e tão presente ainda dentro da casa dela, né? Porque ela continuava mantendo uma índia dentro de casa. E ela falava, o texto fala, né? De ela se deparar com uma índia na feira e ela chorar, contemplando a beleza da menina, né? E ela chorar diante da beleza, o tanto que aquilo a impactava, né? Que ela chorava só de estar diante da beleza da Frida da Índia, né? Nativa.
Seguindo nesse mesmo raciocínio, influenciado por essa frase dela, né, sobre essa separação da Frida da tradição e a Frida da convenção, ou que rompe, ou a Frida que lhe convém e daí rompe com as convenções, né, que daí seria o oposto também. Então, no sentido de que esse rompimento, como eu já coloquei, ele se dá de uma maneira leve no texto, e que, na verdade, não é tão leve assim. E daí, por causa do seu tempo, e por causa, você imagina, numa cultura tão... São pessoas vindas da Europa, porque fica bem evidente no texto a influência alemã dentro da casa da Frida, porque até as doenças da Frida, o pai das Frida tinha uma situação bem privilegiada, né? Dava aula em língua estrangeira para as filhas estudavam em escolas de língua estrangeira, então elas tinham inglês, elas tinham alemão, elas tinham... E numa comunidade, uma época já distante, e uma comunidade que vive com uma rigidez de uma Europa de início do século XX, e com as tradições de um povo local, e a influência do cinema mexicano, do cinema americano, que é ali próximo, né? Troca de cultura muito presente, e pelo jeito havia um fluxo ali de norte-americanos pela cidade do México, tranquila na época, porque você vê os atores americanos, foi na casa dela só para comprar uma obra dela, né? Porque ele ficou sabendo, através de um amigo, que a Frida tinha aquelas placas, e ele foi lá para comprar. Só quis saber o preço na hora de pagar. Eu não sei, eu acho que o dólar varia mais naquela época, porque ele pagou $200 num quadro da Frida, né? Tudo bem que era o primeiro negócio. Mas todos esses conflitos culturais numa mesma pessoa, num mesmo ambiente, né? E numa época de muito distante culturalmente do que para nós hoje seria normal, um topless, né? E ali... Gente, se inscrevam para falar, tá? Estou falando porque vocês não estão me interrompendo. Oi, Ana, pode falar. Você está com o áudio fechado. Verdade. Não, sobre o autorretrato das duas Fridas, eu escrevi aqui o que ele significava. Ó. Por favor. Autorretrato duplo, 1939. As duas de mãos dadas encaram diretamente o espectador. Uma veste um vestido branco, de estilo vitoriano, com mangas bufantes e gola alta, estética tipicamente europeia, aquilo que você falou, né? Dos tecidos e detalhes. A outra veste um traje tipicamente mexicanos, sentadas em um banco de palha, não se olham. As conexões se dão entre elas através de uma artéria, que lá no quadro está claro, né? Que liga o coração exposto de uma ao coração exposto da outra, e as mãos dadas. A parte de trás da tela, céu escuro, coberto de nuvens, cenário perturbador. Provavelmente traduz o sentimento de Frida ao se sentir fragmentada. É isso. Tem essa definição, né, que é ali no começo ainda, né, Frida? Frida. Tá doido. E tem um outro momento mais lá para o final, em que ele faz de novo, para falar dessa parte do fragmentada, ela define daí, ela fala sobre a América do Norte e o México, né? Daí ela fala que ela era esse mapa fragmentado, porque eles tinham acabado de sair de uma guerra, não é a guerra da Europa, era a guerra quando o México, do Emiliano Zapata, né? Quando o México perde Texas, perde Califórnia e perde o Novo México para os Estados Unidos, né? Isso tudo era território mexicano.
Então, daí ela fala dessa Frida fragmentada em pedaços, porque deixou pedaços para lá. E assim era também a Frida Kahlo, né? Que ela tinha deixado, por mais que ela não gostasse de Nova York, mas tinha algumas coisas que estavam nela e era de lá, né? Então, Hernande, eu pensei assim, ó, cada obra que ela fazia, eu ia pesquisar na internet, porque no começo eu não estava achando que fosse tão fidedigno, né? A autora, assim, sabe? Ainda ia pesquisar. Até do Diego Rivera também eu fui olhando os afrescos que ele fez, né? E o que eu percebi, assim, é que ela sentia uma dor muito grande, essa fragmentação, essa dor, até mesmo a opressão, esse relacionamento tumultuado dela, que hoje em dia ela encaminhava um processo terapêutico, sei lá, mas assim, ela sofria muito, aí ela ia pintar, né? Ela pintava aquele sofrimento, mas ela não demonstrava, né? A demonstração dessa dor, desse sofrimento, era todos nos quadros. É isso. Depois eu faço um comentário sobre essa questão do não demonstrar. Eu tenho uma posição sobre isso aí. Fagner, pode falar. Boa noite, tudo bem? Como é que vai? Boa noite, Fagner. Eu comecei a pesquisar também um pouco da obra dela e assim, eu descobri que ela fez poucos quadros, né, em comparação com outros artistas, né? Acho que não chegou a 160 quadros, né? O Picasso mesmo fez 20 mil quadros, né? Então você vê uma coisa assim que... E assim, como que foi feito esse conhecimento da Frida? Quem que seria a Frida mesmo? Porque tem a parte comercial atual, né? Porque você tem uma venda da imagem da Frida Kahlo, né? Tanto é que seria uma contradição, porque ela era comunista, né? Contra o capitalismo, né? Então eu fui ver que hoje quem comanda seria uma família, né? Uma família distante, que tem uma fundação, e o governo do México seria dono das obras dela, né? Então e ela só foi redescoberta mesmo na década de 70, 80, né? Foi as feministas começaram a procurar figuras históricas para poder fortalecer a causa feminista, né? Então, na época, apesar de ser polêmica, né? Ela não chegou a ser conhecida mundialmente, né? Ela ganhou algum dinheiro, lógico, mas não ficou rica, né? Milionária com as obras dela, né? E eu achei interessante quando você pega a parte comercial hoje, né? Porque hoje que você subverte a arte, né? Pelo comércio, né? Mas ao mesmo tempo, se não fosse essa parte comercial, hoje, se você vê um quadro da Frida Kahlo, qualquer pessoa reconhece. Mesmo que a pessoa seja de direita ou do espectro político diferente do dela, mas você vê uma foto, você sabe quem é, né? Então, a partir do momento que a parte comercial pode subverter um pouco a obra dela, mas foi o jeito que o mundo todo conhece a obra dela pela parte comercial também, da imagem das obras, né? E eu achei muito, assim, o Diego Rivera, eu não sei se eu torço a favor dele ou não. Ele era meio abusivo, se você pensar bem, né? Assim, né, tem uma certa dependência emocional ali, né? Mas, assim, eu acho que floreia um pouco a história, acaba floreando um pouco essa história, né? Essa parte do romantismo dele ali, né? Certo que ele foi responsável pela iniciação dela na arte. Por muito tempo ela foi conhecida como esposa do Diego, não como Frida, né? Depois que o pessoal conheceu mais a obra dela, né? Ela foi se libertando, né? Mas a parte do Diego eu fiquei um pouco incomodado, assim. Achei realmente muito tóxico o relacionamento ali, né? Ainda mais quando chega na parte da irmã dela ali, que aí é acabar, né? Mas assim, eu gostei muito da obra, assim, acabo tirando um pouco do preconceito, né? Porque a gente vê a Frida e fala, não, a artista é de esquerda, feminista, mas é muito mais que isso, na verdade, né? Obrigado, Fagner, pela colaboração. Realmente, ele era bastante tóxico e na época ele já era, né, considerado o maior artista do México, né? E realmente o que ela viveu e pôde viver da arte, porque ela tinha ele como financiando, né? Porque ele ganhava muito bem, né? Mas ela teve, pelo que o livro contou, não sei se restringe a isso, né? Ela teve uma exposição nos Estados Unidos e uma na França, né, em Paris. E de Paris, naquela época que ela falou, vendeu acho que dois quadros, porque
estava na iminência da guerra, então as pessoas não estavam querendo comprar arte, né? O livro fala isso, né? Mas eu concordo contigo na questão dele ser tóxico, eu acho que realmente ele era, e abusivo ao extremo, né? Você vê como foi a relação dele com a Cristina, né? E não só ali, né? Teve várias outras relações. O Thelma, pode falar. Então, gente, o Fagner comentou ali que não tinha muito quadros a Frida, né? Mas é que ela presenteava muita gente com os quadros dela. Ela ia num local, numa casa, numa festa, e pintava e dava de presente, né? Então, não tinha, assim, um acervo. Porque na exposição dela, eles tentavam procurar quem ganhou esses quadros para ver se emprestava para expor, né? E alguns ninguém mais achou. Então, as pessoas queriam o quadro dela, mas não tinha tanto, assim, né, para fazer uma exposição. Vejo Frida, assim, o livro, né? O livro é 10. Depois a boba aqui foi querer ver um filme depois. Nada a ver o filme. Não, nem precisava ver o filme, né? Então, o livro mostra a Frida, uma mulher cheia de vida, feminina, né? Namoradinho e apaixonada ali, e acontece o acidente. Aí, nesse choque, nessa dor, ela presenteou ela com as telas lá, né? E ela começa a pintar, cheio de cores, as lembranças que ela tinha da casa dela, saudade da Casa Azul. Daí ele começa a pintar e gosta, porque tinha talento, né? Então, fazer uma coisa bonita. Aí ela conhece na festa o Diego Rivera, e quando foi casar com ele, o livro mostra assim, que ela se olhou no espelho e viu que o Diego era grande, mas ele estava assim, tipo, ela estava sumindo perto dele, né? Ela absorveu isso por um momento, mas o amor que ela tinha por ele deixou passar. Ela amava ele perdidamente, né? O livro mostrava isso. Aí eu vejo assim, que as telas que ela pintou e que tinham mais expressão, porque foi na dor, ou no acidente, ou na decepção, né? Na traição do Diego. Quando ela estava em choque em alguma coisa, foi o momento que ela mais pintava. Então, não conseguia pintar comercialmente, né? Ela se esforçava, mas era assim, quando estava na pior situação de dor ali mesmo, que ela pintava mais. Que daí aparecia, né? O que ela queria mostrar nos quadros. E então, ela como mulher, o livro mostra assim, ela bem mulher e feminina, né? Mas como o Diego tinha outro estilo de vida, ele era mais assim do mundo e assim, mulherengo, que achava que é normal, ela, para acertar aquela volta e naquela luta de quem sou eu, Frida Rivera ou Frida Kahlo, né? Quando alguém perguntou para ela alguma coisa, ela falou assim, eu sou Frida Kahlo, né? Ela assinava só as telas com Frida Kahlo. Ficava naquela rivalidade não, naquela coisa entre quem sou eu, né? Quando ela estava de bem com o Diogo, ela era apaixonada, ele vinha com carinho, ele era muito bom nisso, né? E ela já ficava apaixonada, ela já se tornava-se a esposa dele, né? Então ela assumia um pouco. Mas ele, em vários momentos do livro, falava que ele elogiava o trabalho dela e falava, você é muito melhor do que eu. Ele falou isso várias vezes, então não sei se devia ter alguma coisa abusiva ali, mas acho que eu leio mais pro lado do amor, do romance ali, e não percebi muita coisa. Eu leio mais nela, na verdade, não nele. E agora ela morreu com 47 anos, né? Pensa, 2 gravidez que não deu fruto, que sofreu muito com isso, coitada. Então, é uma mulher forte, uma mulher que sofreu bastante, né? Nossa, ela sofreu. Como essa mulher sofreu? Sofreu e ainda o que segurava ela e amparava aquele amor que ela tinha pelo Diego. E mesmo assim, sofreu bastante com o Diego também, né? Porque ele teve um tempo que ele foi para os Estados Unidos e pintou, ganhou muito dinheiro. Ele resolveu torrar todo o dinheiro, viver bem, torrar todo o dinheiro. Então, ele passa os perrengues de novo, volta para outro lugar. Depois teve traição com a irmã dela, que foi pior, né? Porque ele simplesmente saía com a mulher. Como se fosse comer um prato de comida e tá com fome, né? Amava a mesma Frida. Mas com a irmã dela foi diferente, né? Ela sofreu muito também. Sofreu muito. Mas eu vejo ela quando ela fala dos vestidos. Até procurei um termo que ela falou assim, foi numa festa, botou um vestido drapado, não sei o que ela botou um termo lá, que fui procurar, que era um tecido que em cima dele tem uns desenhos, tudo da mesma cor, sabe? Ela deve estar linda aquela roupa lá, bem mexicana mesmo, colorida. E eu vejo assim, apesar de ela sair com mulheres, né? E se deitar com mulheres, ela não teve um relacionamento, ela saía só com mulheres, igual o Diego fazia com as mulheres dele. Mas eu vejo ela muito feminina, muito mulher, sabe? Cheia de força, de fogo, assim. E eu achei maravilhoso o livro.
É isso, eu vejo ela mais como mulher, assim, e quando ela colocava tanta coisa, aqueles quadros, quando ela estava no hospital, ela colocava pássaro, tem uma cartinha dela, vários objetos, assim, que ela fala, meu Deus, o quadro não pode ser pequeno, porque tem tanta coisa que eu quero colocar no quadro, né, bem colorido, eu achei formidável. Era essa minha Frida que eu vi. Ela era tão acostumada a desenhar em espaço pequeno que quando ela vai desenhar as duas Fridas lá, ela tem problema, né? Que ela fala é muito grande do tamanho dela, né? É. Eu acho que a sua fala, Thelma, tem bastante convergência com o que o Fagner falou, apesar da discordância quanto à questão do abuso, né? Mas eu vejo assim, eu me alinho mais ao pensamento do Fagner no sentido, por quê? Da mesma forma que romanceou bastante o amor do Diego por ela e aquele cuidado do Diego por ela, eu acho que pode ter também romanceado uma coisa que é muito presente, que é a maneira como ele exigia que ela trabalhasse. Você tem que trabalhar mais. Toda hora ele falava, repetia, você tem que trabalhar mais. Então isso poderia ser, pode ser que não seja tão doce a maneira dele falar, e nem tão preocupada com a obra dela, a maneira como ele trabalhava, como ele pedia para que ela trabalhasse. Tanto que tem um momento que ele separa para que ela voltasse a trabalhar, né? Separa dela no romance, para que ela pudesse dedicar à obra dela e ela fosse vista como Kahlo e não como Rivera. Então, eu acho que ali pode ter uma questão de abuso nessa parte e a questão afetiva, principalmente, que é por causa do que ela passou nessa, tendo que dividir, né, com tantas mulheres, né? Porque pelo jeito ele era. Você imagina se a gente está achando que está romanceando o romance dele com ela e teve mulher o tempo todo na cama dele, né? Das maneiras mais absurdas, assim, ele colocava mulheres entre eles, né? E colocou assistente, colocou a irmã, colocou. Então, e depois ele ia se ajoelhar à beira da cama dela para poder pra ela não se separar dele, né? Então, é nisso que eu me alinho ao Fagner na questão do abuso, que eu acho que teve muito aí, porque, principalmente nessa questão. Você pega uma pessoa que está dependente. Logo no começo do livro, eles colocam assim que o pai aceitou logo por causa da dependência financeira. Ele não tinha mais como tratar dela. Então, ela tinha uma dependência financeira dele e tinha uma dependência afetiva, porque ela realmente gostava dele, né? De um dado momento, ela não precisava mais pelo menos para sobreviver, ela tinha como. Tanto que ela saiu uma vez e estava sobrevivendo sem os recursos dele, né? Quando ela alugou o apartamento lá e foi morar no apartamento. Gilciane, né? Boa noite, Gilciane, pode falar. Oi, boa noite. Tá dando de... Tá ouvindo? Agora falhou. Agora não estamos te ouvindo. Luciane, não estão te ouvindo, não, tá? O microfone dela está fechado. Estão conseguindo me ouvir? É porque tá Agora tá. caindo também aqui. Boa noite, gente. Eu vou tentar aqui sintetizar um pouquinho de cada coisa aqui que eu vou lendo e vou fazendo anotações, né? Então, assim, todo mundo já passou, é praticamente a mesma imagem que todos que já falaram, né, da força da Frida, mas aí eu já começo, assim, a questão das cores, né? Que eu percebi que durante o livro ela é sempre rodeada de cores, porque ela passou por muitas fases sombrias na vida dela, então ela procurava ali preencher a vida dela de cores, e isso era meio que uma cura, né? Era a origem da força dela, eram essas cores. E aí tem esse centro aí, o livro está centralizado no romance dela com o Diego, né? Bom, todos já falaram dessa toxicidade do relacionamento deles, e, assim, eu vi que romantizaram tanto, né? Relativizaram essa questão que eu nunca tinha pensado de diferenciar lealdade de fidelidade, e o livro traz isso, né? Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas realmente existe uma diferença, né? Traz assim esse debate
da monogamia, porque fica tratando como se o amor não tem que ser uma posse, né? Então, eu sinto que ele exercia um certo poder mesmo, né, na mente da Frida, que fazia ela pensar que para ter ele ali ao lado dela, ela teria que aceitar esse tipo de conduta, né? De que ele seria sempre infiel, mas ele seria leal a ela, né? E aí, quanto ao ponto artístico, eu vi assim que eu achava meio controverso, que apesar de ele falar, você tem que trabalhar, você tem que pintar mais, continue pintando. Parece aquele tipo de pessoa assim, olha, eu quero que você consiga, mas não fique melhor do que eu. Tanto que quando ele estava nos Estados Unidos, né, ele não queria voltar. Aparentemente ele não queria voltar porque ela ficava à sombra dele. Então, eu sinto que também um pouco desse relacionamento tóxico vem disso, né? Ela poderia chegar até certo ponto, alcançar sucesso até certo ponto, mas não ultrapassar o sucesso dele, né? Então, assim, ela tinha um brilho no México, né? Para mim, eu notei aqui que ela era a personificação da cultura do México. Tanto é que tem trechos no livro que fala até da roupa dela, que as mulheres usam as roupas, os tecidos, de acordo com a classificação social no México, né? Então, eu vejo que ela é muito isso, sabe? É muito médica, assim, e realmente é impossível não se apaixonar pela pessoa que ela é. E aí, um outro ponto também que eu achei interessante, que eu vou até tentar fazer um paralelo recente, é que a gente teve aí a premiação do Oscar, né, de melhor atriz, e está tendo essa crítica, porque a gente aceitava perder se fosse para Demi Moore, né? E ela pintou, né, uma atriz americana que se suicidou, ou seja, uma coisa que já vem perpetuando desde lá de antigamente, outras décadas, porque ela se suicidou porque ela foi descartada da carreira hollywoodiana, porque ela chegou aos 30 anos. Aí eu consegui fazer esse link, né, com a atualidade, é uma coisa que até hoje, né, tá acontecendo. O pessoal está criticando muito, falando que Hollywood só quer atrizes novas e tudo mais. Então, eu vejo assim que o livro é tão rico, ele consegue chegar em tantas camadas, em tantos assuntos, e esse foi um ponto também, né, que ela pintou, né, a Dorothy Hale, o nome da atriz, e aí eu, pensando esses dias depois da premiação, que tem isso, né, as mulheres antigamente eram descartadas jovens, e aí hoje, é óbvio que a gente não sabe qual foi o ponto de vista da academia, não sei, mas a gente chega a pensar nisso também, né, e acho que é isso que eu tenho para falar do meu ponto de vista. Espero não ter falado muita abobrinha. Não, você fica à vontade para poder usar o espaço e para emitir sua opinião, viu, Gilciane, né? Gilciane, essa que você falou, ela fala bem assim que é quase a expressão pictórica da alma popular mexicana, né? Quando ela está diante ali daquelas peças, né? Depois ela faz isso nas roupas dela também, né? Que é essa expressão pictórica, né? É, e na sua fala tem outra que daí volta na fala do Fagner, questão tóxica, né? Tem uma hora que eles brigam, que o Diego briga com a Frida e ele pega e fala para ela assim que: ei, você me trouxe de volta e agora você quer ir para lá, né? Porque ela estava para escolher a galeria que ela ia expor, e daí ele briga com ela e ele fala para ela: você me trouxe de volta, né? Só reforçando aí a questão dessa dominação. Thelma, pode falar. Então, na verdade, eu só queria complementar o que eu estava falando antes, daí você chamou outra pessoa, né? Mas não tem problema, não. Desculpe, Não, eu fui pela ordem. eu não precisava ter lembrado da mão, eu podia ter continuado ali, mas tudo bem. Eu gosto de ouvir o pessoal comentar também. Essa visão que eu tenho da Frida, que foi assim, meio feminina e romantizada, assim, é porque eu estou seguindo a visão da autora, né? Carolina Bernardi. Então, deve ter um monte de livros sobre ela. Mexicano, né? Obras mexicanas e outros países aí também, sobre ela, e o Diego também deve
falar muito mais coisa, porque essa aqui, a autora, pesquisou algumas coisas, mas deve ter mais referência, né? Mais produtos ainda que, de repente, a gente desconheça, que Eu possa creio falar que a mais. própria Carolina escreveu um outro, né? Ela escreveu um Sou Frida, não tem? Frida, é? Sou Frida. Da mesma Carolina. Então tem mais coisa assim, muita coisa. Uhum. Biografias dela tem muitas, né? É isso que eu queria comentar sobre a autora. Essa aqui, nesse aqui mesmo, no pós-fácil dela, tem uma... Ele fala qual que foi o maior biógrafo. A Caroline fala que qual que é o biógrafo aqui a ser mais consultado, né? Para escrever o livro dela e que as pessoas, para falar dela, acabam consultando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hayden Herrera, Frida Kahlo e... Ó, Na bibliografia? a obra de referência sobre Frida Kahlo é o já citado livro de Hayden Herrera, Frida Kahlo, o título do livro. Ele é de 87. Sim. Tradução brasileira de Renato Marques. Uhum. É esse Herrera, Hayden Herrera. Mas ela Então, coloca aqui... mas mesmo que alguém pegue um monte de documentos, cartas e tudo, a revisão daquela pessoa diante de todo aquele material, ela vai escrever uma obra, né? Um livro. Aí, se vem um outro autor, de repente tem um homem, pega o mesmo material, ele vai ter uma visão de todo aquele, né? Daquela informação, e vai escrever um livro baseado, ele vai pegar um enfoque, né? Uma direção diante de tudo que ele encontrou ali. Às vezes o fato só de mudar de veículo, né? Você está contando uma história. Igual ali, no livro é muito bom essa questão para gente que, para eu, por exemplo, que não tem uma iniciação em arte, né? Para poder falar com propriedade sobre um quadro, essas coisas, mas esse livro ele faz isso, ele vai te conduzindo pela obra, né? Ele vai, igual a Ana falou, ele vai descrevendo a obra, toda vez ela vai construindo uma obra e vai dando os elementos, por que está aparecendo determinados elementos na obra dela. É muito bonito a hora que ela olha, o gato entra no estúdio, e daí ela resolve colocar o gato no ombro dela, atacando o beija-flor que ela tinha no peito, né? Então acaba compondo, enriquecendo muito mais, e daí ela vai contando aquelas coisas todas. Uhum. E ele acaba mostrando para a gente, no caso eu dizendo, como uma pessoa que não sabe analisar uma obra, né? Como a gente deve observar, que tipo de observação você deve fazer. Não que ele determine isso para a gente, mas me ensina, porque eu não saberia olhar uma obra da Frida Kahlo sem conhecer um pouco da história dela e enxergar tudo aquilo que esse livro nos mostra, tudo isso que esse livro nos conduz num passeio pela cabeça dela, pelo coração dela, né? Ela fala que é mais coração, né? Que ela faz o que o coração dela vê. O que tem dentro, né? O que está no coração, ela coloca nas telas. Então, esse passeio que a gente faz pela obra dela, conduzido pelo livro, eu não saberia fazer ele sozinho, né? Então, por isso que eu falo que é maravilhoso essa iniciação. E acrescentaria na fala da Thelma, que você falou sobre a maneira como o texto nos conduz, né? Eu não lembro exatamente a palavra agora que você falou, eu deveria ter rabiscado uma nota aqui para eu não perder o gancho da sua fala. Mas mas eu lembro o que eu queria comentar. E o que eu queria comentar é o seguinte, sobre essa maneira como a Caroline faz a gente enxergar a obra dela, como ela faz a gente enxergar o personagem também. Ela humaniza muito o personagem, humaniza muito ali todo mundo, como o Diego também acaba bastante humanizado ali, né? E ela faz isso de diversas maneiras, diversos elementos que ela utiliza para isso acontecer e você criar uma empatia com tudo aquilo, com aquele povo, com aquela
com essa arte que está nas ruas, com esse modo de vestir, com essa... ela faz isso usando muito dos sentidos, seja a questão visual, na questão das cores da Frida. Eu acho que, pelo que a gente vê nessa obra, é impossível alguém escrever sobre a Frida sem se preocupar com esse protagonista que é os sentidos, né? A visão, no caso no caso das telas dela, né? Mas em tudo você vai ter os sentidos. Quando ela tem aquela epifania que eu coloco ao contrário, né? Porque quando Paulo tem uma epifania, ele fica mudo, né? Já no caso dela, não, ela sai dali falando sobre o que ela descobriu sobre ela ali diante de Cristo, né? O que ela faz? Ela antes você passa pela praça que está na frente da igreja, daí você sente o cheiro do churros, você sente o cheiro de frutas, daí você entra pela igreja, quando você entra pela igreja, você vai sentir o cheiro do incenso, você vai sentir, depois você começa a sentir a luz que entra pelo vitral, daí incide exatamente sobre outro sentir, né, que é daí já a fé sobre Cristo, e daí como a poeira nesse espaço da luz emitia uma série de luminescências, né, para poder toda a composição, desde lá fora, ela sentindo o cheiro dos churros, até chegar ali e começar a ver aquelas cores da igreja, e ela já encantada com as cores da igreja, apesar dela fazer isso com frequência, mas encantava as cores, sempre as cores encantou ela, e daí ela chegar ali e ter aquele insight. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, por isso. Daí ela já sai com um monte de ideias, um monte de coisa na cabeça sobre a fé, contrário do que acontece com Paulo, né, que fica mudo, que ela tem os sentidos estão todos reunidos ali para poder ela ter aquele momento de esclarecimento, aquele momento de luz, né? No seu autoconhecer-se, né? Pode falar, Ana. Eu queria falar um pouquinho assim sobre como o movimento feminista se apropria da identidade dela como um símbolo, né? Eu vou confessar que eu não sou nada romântica, tá, gente? Eu não sou uma pessoa romântica. Então, assim, ela na época, depois foi olhar o movimento feminista, parece que inicia lá por 1960, né, nos Estados Unidos. Então, naquela época dela, o próprio livro fala que ela não... O livro não, as críticas, assim, que você lê, que ela não se denominava feminista, né? E, ao meu ver, ela não era feminista. As obras dela eram feministas porque ali você via sofrimento, a tentativa da mulher né, ser o que ela é realmente, dizer o sofrimento, dizer da dor. Mas, assim, eu não sei, eu não concordo muito que ela seja representante do feminismo. Primeiro, por causa desse relacionamento tóxico, né? Doentio, de ambas as partes. Né? Ela tinha um relacionamento doentio com ele e ele com ela, e vice-versa. Dois doentes se atraem, os psicanalistas aí que sabem, eu não sou. Mas, assim, eu queria que vocês me falassem sobre esse feminismo, se vocês sentiram nela, que ela, nessa versão desse livro, né? Se ela realmente representa alguma coisa que o movimento feminista se apropriou da imagem dela, das obras dela e tudo mais, né? Mas eu já disse para vocês, não sou feminina, não sou romântica, então eu sou meio suspeita, nem falar, tá bom? Obrigada. Obrigado, Ana, pela sua colocação, pelo seu posicionamento sobre isso, né? Eu divirjo. Eu vejo que tanto na obra quanto na vida ela foi uma mulher bastante feminista. Ainda que o termo pudesse não ter existido,
eu não sei, eu não pesquisei. Na verdade, eu não fiz pesquisa sobre o movimento feminista, né? Mas conhecendo de Simone de Beauvoir, o pouco que eu sei sobre Simone, e o tanto que eu vi aqui de convergências da Frida com o pensamento da Simone, eu colocaria nesse lugar, como feminista, certo? E daí, que eu acho assim, eu concordo, acho que foi o Fagner que falou sobre a questão da comercialização, né? Eu concordo que a obra dela se tornou um mercado riquíssimo, né? Tornou algo bastante, não sei até que ponto ela se vangloriaria disso, né? Mas eu não colocaria como uma apropriação. Não estou, de forma alguma, dizendo que você não deva enxergar dessa maneira, tá? Eu coloco o meu posicionamento no sentido nesse sentido que você colocou do feminismo. Daí eu não colocaria como apropriação, eu acho que há um alinhamento entre... E daí eu coloquei aqui uma frase dela, que foi essa frase essa frase que ela fala sobre a mulher que quer viver do jeito que lhe convém e a mulher que carrega a carga da tradição e da história. Eu acho que só nessa frase ela já traz assim um monte de informações sobre o feminismo, sabe? E outra coisa, a maneira dela de amar. A Gilciane falou sobre essa diferença, né, da fidelidade e da... Foi fidelidade? O que foi outra coisa? Lealdade. Lealdade e fidelidade, né? Que eles definem. Ela fala para ele, então você seja leal a mim, né? Ou seja, só ame a mim. Que ela não ia cobrar, ela não quis nem falar sobre o assunto, ela só olhou para ele e ele entendeu que não era para tocar no assunto. E daí não tocou mais no assunto, mas ela fez vistas grossas para os romances dele. E só que ela descobriu, tem alguns momentos no livro em que ela fala sobre o amor entre mulheres, né? E ela fala sobre, eu acho que fica bem claro assim a maneira como o que para ela é uma diversão, um prazer divertido, e o que para ela é o amor, né? Ela define que ela diz que o Diego, quando a olhava de outra maneira, ele a amava como as mulheres a amavam, né? Então ela falava da sensibilidade das mulheres no amor. E ela falava que o Diego tinha isso quando a olhava diferente, quando no começo ele olhava diferente para ela. Então, eu acho que essa liberdade de tratar a sua maneira de amar já traz também alguma informação sobre o rasgar o sutiã que viria depois, né? Ele ainda passaria algumas décadas para queimarem os sutiãs, né? Mas eu acho que tem elementos disso que você está falando também, quando ela casa e no primeiro dia ela vai aprender com a ex-mulher dele para fazer a comida da maneira que ele gostava e levar lá na obra todos os dias. Daí eu concordo contigo nesse instante, porque nesse momento fica parecendo, peraí, e essa mulher que quer romper com tudo e que vai se aliar à ex-mulher para poder fazer o gosto da comida, a comida no gosto dele, né? Então, eu acho que dá margem para você ter a sua opinião também nesse sentido. Alguém mais vai falar? Tá o microfone. Não, porque se até os evangelhos, quando você lê os evangelhos, né, tem mais de... Cada um vai interpretar de uma forma, imagina um livro, né, desse, né? Cada um tem uma visão de mundo que te conduz, né? Sei lá por quê. Mas a gente está aqui para aprender, eu gosto por isso, porque, né? A gente vem e aprende. Obrigada. Fernandes, a
Pode, pode falar, Gessiane. A Gessiane está com problema de internet, porque ela está entrando e saindo com frequência. Oi. Gessiane, pode falar. Oi, eu falei, internet. Não, eu falei que a gente teceu ali alguns comentários explicando, né, a nossa visão enquanto estava falando para não interromper. A gente deixou alguns comentários ali no chat. Eu Ah, achei interessante agora eu vi ver, falar isso aqui. tá? Hum. O Clígia quer falar das suas? Você está falando sobre reimagina os porquês da obra de Frida. Ah, tá. Questão do pensamento, né? Ela traz para. Exatamente, é o que já foi colocado aqui. Isso é bom para a gente, porque daí você começa a olhar para a obra com essa reflexão que o livro traz, né? O Lucas colocou aqui que chegou o momento. Ô, Lucas, você até comentou no grupo hoje, né, sobre não tirar a Frida do pensamento. Explica aí como é que foi isso. Ah, gente, para quem não sabe, né? Acho que a maioria não sabe. A Gilciane é uma das minhas melhores amigas, né? E a gente comentou tanto sobre esse livro, a gente conversou tanto, e eu não tirei a Frida da minha cabeça desde o momento que eu comecei a ler esse livro, na verdade, né? Eu acho que até a metade do livro eu tive muita raiva dela. Gosto, né? Mas eu tive muita raiva quando eu observava que ela se diminuía diante do Diego, né? Ela mesma se diminuía. Tanto que eu fiquei com raiva do Diego, muita raiva do Diego. Eu fiquei com ranço do Diego, que chegou um momento que eu quis parar de ler o livro, de tanto ranço que eu tava dele. Mas aí eu me envolvo muito, né? E aí chegou um momento que a Frida começou a tratar o Diego da forma com a qual ele tratava ela. E quando aconteceu isso, eu percebi que, na verdade, eu não sentia raiva do Diego pelo próprio Diego, entendeu? Eu sentia raiva da Frida por ela se diminuir, por ela se submeter àquelas situações que ela nunca provavelmente pensou que estaria naquelas situações, né? E aí foi nesse momento que eu vi despontar de verdade a questão do feminismo nela, né? Foi quando eu vi ela se posicionar de maneira mais forte ainda, quando ela encarava de verdade o Diego, quando ela decidiu de fato colocar ele no lugar dele, né? E aí, inclusive, eu não ia deixar passar essa reunião sem falar do ranço que eu tava sentindo dele, que era muito grande mesmo. Seu microfone tá mudo. Eu estava dizendo o seguinte, ela tinha também um deboche, né? Porque aquelas provocações que ela fez na Anágua, né? Colocando na saia, na barra da saia, e ela levantava a saia no jantar para mostrar que eles estavam fazendo era cagada, né? Que ela colocou. É, em várias manifestações assim, que ela debochava da elite, né? Principalmente a elite nova-iorquina, ela tinha um certo asco daquela coisa pomposa demais, né? E uma transgressão maravilhosa, né? A maneira como ela escolhia aqui. Eu vi que você comentou um pouco sobre o que você tinha falado ali sobre a questão dos prazeres em que ela se permite ter dos prazeres que os homens também, que só era reservado aos homens, né? Você colocou ali no chat, né? É bacana isso, porque isso, há 100 anos atrás, isso era romper com muita coisa, né? Você tinha que ter muita coragem, uma mulher fazer isso, e sobreviver no meio, né? Pode falar, Lucas. Até se você tira pela nossa própria sociedade, né? Até um tempo atrás, adultério era crime, né? Então, você imagina há 100 anos, como você falou, como que era a situação, né? Então, imagina que se naquela época um homem mulherengo era ok, não era tanto, né? Mas até que era. Uma mulher fazia a mesma coisa que o homem, e inclusive com outras mulheres, né? É uma questão bem mais pesada nessa questão do feminismo dela. Ela se Sim. colocava ali na altura dos homens, digamos assim.
Deixa eu só ver aqui para a gente partir para o final. E uma coisa que eu achei legal também, que volto daí na questão da igreja ali, mas depois, já quando ela já está com o Diego, quando ela tem o primeiro momento, tá, de amor com o Diego, ela diz assim que ela se entregou totalmente à sensação divina de afundar nos braços e apoiar-se naquele corpo grande e quente. Ela era ateia, e ela, para poder encontrar uma grandeza do tamanho do prazer que ela teve, ela busca exatamente uma referência de fé, né? Uma sensação divina de afundar nos seus braços. Eu achei bem... Aí que eu acho que a autora daí fez como ela, né? Usou também de um certo humor ali, num momento de profano, daí colocar aqui a divindade nesse meio aqui, fez como... porque para ela enxergava a divindade, essa manifestação da fé, mais como arte mesmo, né? Ela não enxergava como algo a ser praticado por ela, a ser cultuado, né? Ela enxergava como algo, como a arte que se manifestava através dessa fé é que causava nela impacto, né? Que causava nela admiração, e que ela tinha respeito, e que ela internalizou isso, tanto que ela colocava isso nas suas roupas, na sua maquiagem e na sua pintura, né? Chamou aqui. Gente, o nosso tempo já está esgotando. Eu acho ela... Tinha algumas outras coisas que eu ia falar. Eu achei estranho a maneira como a autora colocava, por exemplo, o Guilhermo. Ela falava do Guilhermo sem o carinho que a gente vê nos latinos sobre ao tratar de pais, né? E o pai, Guilherme era pai dela. E poucas vezes ela fazia referência à paternidade. E era a pessoa que ela tinha mais identificação filial, era com o pai, não com a mãe. E ele não aparece nessa história de... Quer falar, Ingrid? Pode falar. Não, tô só concordando. Não, mas pelo jeito você compartilha da mesma ideia, daí pode expor, tá? Não, pode continuar. Mas pode reagir aí, não tem problema não. Eu só queria que, de repente, se tivesse... então, eu acho que essa maneira como ela exibe o pai ali, eu acho que faltou. Nós, latinos, somos mais... Né, eles têm... Nós falamos pai, papai, né? Eles falam papa, né? E a gente usa muito diminutivo, igual o Diego chamava ela de friducha, né? Então, às vezes, para as relações afetivas, a gente usa o diminutivo. Daí colocava lá o pai, o Guilhermo. O Guilhermo começou a ter problema de saúde, o Guilhermo esquecia muito das coisas, o Guilhermo foi na exposição e disse que os quadros mais bonitos eram os dela e tal. Então, eu acho assim, não sei o que a autora pretendeu com isso, de distanciar ele assim dela, nessa maneira de retratar o pai. Eu não entendi isso, e eu achei que, pelo fato dela ter mais proximidade com o pai, o cavalete que ela aprende a pintar era do pai, então tinha realmente uma proximidade com o pai. Pode falar, Ana. Eu pensei que fosse porque ele não era da América Latina, né? A origem dele, ele era germânico, né? Não era lá? O pai era da Alemanha. Não era? Era alemão. Então, e daí lá tem uma parte do livro que ela fala que a mãe era índia, né? Que ela fala dessa origem da mãe mais da América Latina e o pai da Alemanha. Então, talvez fosse isso. Eu acho que agora você deu luz à minha dúvida, porque eu achei muito estranho, porque os latinos não são assim, né? A gente tem diminutivo para tudo, né? A gente começa isso, e o diminutivo ele tem esse propósito, né? De aproximar mais, dar mais intimidade de quem fala com o outro, né? Gente, a gente já está com 1h30. A gente tem esse compromisso de não estender muito, né?
mas é uma personagem, eu tinha outras notas aqui, mas vou deixar para lá. É uma personagem bastante instigante, né? Bastante tem uma história muito rica, né? De diversas maneiras, seja pela sua vida pessoal, seja pela sua obra. Como o Fagner colocou, não foi uma obra numerosa, se comparar com a do Picasso, né? Mas você viu que no livro conta que o Picasso visitou a exposição dela na França, né? Lá em Paris, e ainda deu um quadro para ela, né? E ele ela parece que deu um quadro para ele também. Ela não é muito numerosa, mas é rica, né? E tornou-se curioso que ela tivesse ficado tanto tempo esquecida, né? Ela ficou quase 50 anos esquecida. Para daí, nos anos 80 e 90, que ela foi resgatada toda a riqueza da sua obra. Ainda bem que mantém até hoje o quarto dela, né? A Casa Azul, que tinha o banheiro lá, mantinham todos os apetrechos dela, né? E nesse banheiro daí tinha muita referência. Tinha tudo, né? A cama, tinha tudo dela lá. Eu assisti um filme, eu acho que é uma série da Netflix, com a Salma, que a Salma fazia a Frida. Eu acho que é um filme. É um filme, né? Eu lembro que eu já assisti isso em algum momento. Eu assisti ontem, para saber. E assisti ontem. E nele tem uma cena bem curiosa, que é quando ela é levada para algum lugar, eu acho que é para exposição. Ela é levada para exposição com a cama e tudo, né? Daí tem que colocar num guindaste, coloca ela num caminhão, tem uma trabalheira. A história aqui, no livro conta que a cama foi para a exposição, mas não fala do caminhão. Lá naquele da Salma, mostra eles pegando com o caminhão, com guindaste e tudo, né? Porque a exposição era no México. Né? O México foi a única que teve no México. Ela morre um ano depois daquela exposição. Morre em seguida. Gente, obrigado. É muito bom a gente falar de um livro que tenha bastante participação assim. Hoje nós tivemos bastante participação, apesar de eu ter ainda falado muito, mas hoje aqui, eu tomei nota aqui, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foram 11 intervenções aqui. Então eu gosto quando nós fazemos uma reunião em que há bastante intervenções. Então eu estou muito feliz com a reunião de hoje. Obrigado, uma boa noite para vocês e boas leituras. Boa noite. Boa noite, até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Valeu.